Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta: para onde vão as crianças que foram abortadas? A pergunta nasce de um e-mail que nós recebemos de uma de nossas alunas. Ela faz a pergunta dramática: Padre Paulo, para onde foram os meus 2 filhinhos que eu abortei? Trata-se de uma pessoa já de meia idade que, quando jovem, realizou 2 abortos num quadro dramático em que ela estava com uma séria doença, correndo um risco de vida, e recorreu ao aborto como solução. Ela sabe hoje que trata-se de assassinato, trata-se de um pecado grave, que ela não podia ter recorrido ao aborto neste caso. Mas ela, que já se reconciliou com Deus, não consegue ter paz porque não sabe onde estão os seus filhos. Bom, a resposta para isso nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, no número 1261. Ali nós podemos ler o seguinte: quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus. Essa é a resposta bem explícita. Gostaria de, aqui, explicar um pouco melhor a coisa, dividindo a nossa resposta em 2 partes. Primeiro, quero responder teologicamente e depois quero dar alguns conselhos espirituais a esta mãe. Primeiro, teologicamente. Nós, enquanto igreja, confiamos na misericórdia de Deus. Porém, sabemos que existe uma obrigação da igreja de batizar as crianças. Por isso, tão logo nós sabemos que uma criança corre risco de vida, nós devemos fazer todo o possível para batizar estas crianças o quanto antes. Por quê? Porque Deus nos deu o caminho dos sacramentos. E é este caminho que nós conhecemos. É evidente que Deus pode ter outros caminhos, mas o caminho que Ele nos deu e que nos obriga é o caminho dos sacramentos. É evidente que Deus não está obrigado a agir somente pelos sacramentos. Por isso, a nossa confiança na misericórdia de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, nesse número que eu citei, recorre a 2 versículos bíblicos. Primeiro, o versículo da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, em que se diz que Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos. Ora, se Deus quer que todos os homens sejam salvos, aqui nós temos a realidade do coração de Deus, tal qual Ele é. Deus quer isto. Que culpa tem estas crianças? Nenhuma. Então, aqui o segundo versículo, que é tirado de Marcos capítulo 10, versículo 14. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Baseado nisso, todo o ritual de exéquias de uma criança morta sem batismo está montado nesta confiança na misericórdia de Deus. Porém, teologicamente falando, nós não podemos aplicar a estas crianças mortas sem batismo a teologia do batismo de desejo. Vamos supor que os pais da criança morta desejassem que ela fosse batizada. Não, aqui não se trata de batismo de desejo, porque para que haja a realidade do batismo de desejo, é necessário que o próprio sujeito que ia ser batizado tivesse o desejo de ser batizado, seja esse desejo explícito, no caso de um catecúmeno, seja esse desejo implícito, no caso de a pessoa padecer de ignorância invencível. Então, não se aplica às crianças o desejo, o batismo de desejo. Por quê? Porque as crianças que foram mortas antes do uso da razão não tinham condições de desejar. Mas, se elas não tinham condições de desejar, não podemos excluir o fato de que Deus sim deseja. Então aqui
eu gostaria de dar alguns conselhos específicos para esta mãe no seu drama interior. Primeira coisa, é necessário que você se reconcilie com estas crianças, especificamente. Você tem o seu coração que acusa você, é verdade. Mas se recorde daquele versículo que está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 20. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Essa confiança na grandeza do coração de Deus faz com que o seu coração e o coração de Deus estejam lado a lado. O seu coração de mãe deseja hoje coisas boas para estes filhos que foram assassinados. Muito bem. Recorde um outro versículo. Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vós que sois maus, ou seja, se nós que somos pecadores ilimitados, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, Deus tem um coração infinitamente maior do que o nosso e Deus ama os seus filhos muito mais do que você ama. Portanto, entreguemos aqui na total misericórdia de nosso Senhor. Além disso, faça aquilo que você no seu próprio e-mail diz que já fez. Coloque um nome nessas crianças. Você, de fato, já colocou os nomes. É importante que elas sejam pessoas. Na sua imaginação, você vai discernir se trata-se de um menino, de uma menina, quem são, que nomes você daria. Porque essas pessoas existem. Essas duas pessoas que foram abortadas, elas estão com as suas almas diante de Deus e nós confiamos a Ele. Segunda coisa que você também diz que já fez, veja como você já está bem encaminhada, entregar estas duas crianças nos braços de Nossa Senhora. Ela é a mãe que essas crianças puderam ter e que podem ter neste momento. Agora, além disso, lembre-se que você pode sempre reparar o seu pecado, não somente com a penitência, mas também no zelo de batizar crianças que estejam com um risco de morte. Aqui, nós, como católicos, deveríamos organizar um pouco os nossos apostolados com discrição, com didática e com um pouco de diplomacia, irmos aos poucos conhecendo os hospitais, maternidades, UTIs neonatais, onde existem crianças que estão com risco de morte. E então, nós, pessoalmente, batizarmos estas crianças que correm um risco de vida. Ensinarmos a enfermeiras que estão ali a batizarem no caso de necessidade. Basta seguir a fórmula do batismo. Ter a água, usar a fórmula dando um nome à criança, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ter a intenção de fazer aquilo que a igreja faz todas as vezes que batiza. Aqui nós podemos fazer este apostolado, para que também a nossa caridade, querendo a salvação de todas as crianças, não fique somente na teoria, mas seja uma realidade expressa também em atos. Mas isso é somente uma sugestão para você, mãe que passa por esse drama. Mas, de alguma forma, é uma obrigação da igreja como um todo. Todos nós devemos procurar batizar as crianças o quanto antes. O próprio Catecismo da Igreja Católica, no número que eu citei, 1261, nos recorda dessa obrigação. Ele diz assim: eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do batismo. Vamos então batizar todos os nossos filhos, aqueles que estão em iminente perigo de morte e aqueles que, já nascidos, queremos entregar
a misericórdia de Deus, que é Pai, que quer receber todas as criancinhas.